Eu tava aqui reparando uma coisa, e assim, o medo sempre vai existir. O medo, ele nunca vai deixar de existir. Porque quando um medo acaba, um outro medo começa. A gente sempre vai ter medo de alguma coisa, né? Independente de qualquer coisa, a gente vai ter medo de alguma coisa. E aí, o interessante é que se a gente olhar profundamente ali direitinho algumas coisas, nós vamos perceber que hoje fazemos com a maior naturalidade do mundo coisas que morríamos de medo. Às vezes você tinha medo de dirigir e hoje você dirige. Às vezes você tinha medo de assumir aquele cargo na empresa e hoje você lidera pessoas. Às vezes você tinha medo de falar em público e hoje você fala com a maior facilidade, entende? Então o medo, ele não pode impedir a gente de viver a nossa vida, sabe? Eu costumo brincar que se o medo ele fosse uma pessoa, ele seria aquela pessoa que tudo que você fala vem com uma coisa pessimista, sabe? Ah, eu consegui uma vaga nova de emprego. A pessoa fala, mas tem que ver se vai ser bom, né? Porque você já tá tão acostumado nessa empresa que você tá. Você já tá tão acostumado com o seu ambiente de trabalho. Ah, eu tô num relacionamento. Ah, mas tem que ver, né? Porque hoje em dia ninguém presta. Tem que ver se essa pessoa realmente vai ser boa pra você. Tem que ver. Então, o medo é essa pessoa, né? Pessimista, só que a diferença é que ele mora dentro da gente. Mais uma coisa muito legal que a gente precisa entender é que a coragem, ela não é a ausência do medo. A coragem, na verdade, é só a nossa vontade, em sua grande magnitude, tampando os olhos do medo para que a gente corra. E aí a gente corre. A coragem faz com que o medo ele não consiga ter olhos para nos alcançar e ter pernas para poder fazer os mesmos caminhos que nós, porque ele não vai saber onde a gente está, entende? E para mim isso é muito da coragem, né? A coragem, ela é exatamente isso. Se a gente ficar esperando a gente deixar de ter medo para a gente poder viver a nossa vida, a gente não vai viver nunca, porque sempre vamos ter medo de alguma coisa. O medo é instinto nosso. O medo é algo que mora dentro de nós naturalmente, como o sangue que corre das nossas veias. Nós aprendemos a ter medo da vida, né? Nós temos medo da morte, temos medo da vida, temos medo de tudo o tempo todo. Então é por isso que é importante a gente entender que a gente não pode esperar que ele desapareça para que a gente viva. Porque se ele não desaparecer, se ele nunca desaparecer, o que a gente faz? Porque pode acontecer dele nunca desaparecer. Outra coisa aqui, tá? O medo ele não vai sair do lugar. Quem sai do lugar somos nós. Até porque o medo, ele é medroso. Porque se ele fosse isso tudo, né? Ele não precisava paralisar a gente, nos paralisar, para que nós não conseguíssemos usar todo o nosso potencial. Porque ele sabe que a gente é melhor que ele. Entende? É por isso que ele prende a gente. Porque ele sabe que a gente solta uma potência. Ele sabe que a gente por aí voa e voa alto. Então ele precisa paralisar a gente para que ele possa ser forte. A gente tá ali muito paradinho, ele não precisa fazer muita força, sabe, para manter a gente. Ele só mantém pelas armas mentais que ficam ali. Então ele nos paralisa para que a gente não consiga entender o nosso máximo potencial. Se ele fosse isso tudo, ele não precisava paralisar a gente, ele deixava a gente viver e via no que dava. Mas não é isso que ele faz. Bela, mas você ainda não me convenceu que o medo não é isso tudo. Pois eu te convenço agora. O medo precisa de você para existir. Você não precisa dele para ter a sua existência validada. Você não precisa. O medo, ele precisa de alguém. O medo, ele precisa que alguém diga, eu tenho medo, sabe? Mas você não precisa dele para que você seja um ser existente, forte, potente e que viva a sua vida no máximo que você consegue. Você não precisa dele para existir. A sua existência não depende do medo. Mas a existência do medo depende unicamente, plenamente de você. Entende que a gente tem que sair de perto dele porque ele não vai sair de perto da gente, porque ele nunca sai do lugar, porque ele é medroso? A nossa vida ela toma um sentido um pouquinho diferente, sabia? A nossa vida ela consegue dar uma amplificada. Sabe? Não permita que ele te domine. Ele é essa pessoa pessimista mesmo. Não permita que ele seja mais forte que você, porque ele não é. Ele precisa de você. Você não precisa dele.